Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando é, velocidade, né? Velocidade da luz. Como que a gente concebe velocidade para a luz? Se a luz a gente é incapaz de ver a luz em movimento, né? Porque a luz banha as matérias e as matérias se movimentam, não é mesmo? Só que quando a gente fala da velocidade da luz, a gente está falando da luz mesmo e não da luz que reveste os materiais. A gente está falando não do material que é visível pela luz, pela radiação eletromagnética, mas a gente está falando da radiação eletromagnética, que quando interage com os corpos, causa efeito nos átomos desses corpos, dessas massas, e esse efeito é visível, né? É visível para todos os corpos com possibilidade, com habilitação, né, para isso. Então é incrível como que nós temos essa habilitação para ver o efeito eletromagnético nas matérias, né? Como que a gente consegue capturar esses fótons, né? E, bom, então nós, seres humanos, matematicamente falando, nos acordamos em valores, né? E esse abstrato, né, de funcionar a partir de valores, sendo uma via para expressão, né, quando a gente equipara o sintoma, o valor que sintoma de uma coisa, de uma matéria, de uma notícia, de qualquer substância. Quando se toma de uma substância um valor, para a gente abstrair qual valor a gente precisa de uma linguagem que anuncia esse valor em escalas, né? Em graus de valores. Porque um valor ele é preso em uma referência, né? Quando você me fala alguma coisa, ela está presa em uma referência, e essa prisão das referências, essa metafísica que apreende essas referências, esse conjunto de referências que envolve uma matéria, ela contorce a visão do imaginário popular e faz com que as pessoas consigam ver as coisas, por mais que elas não tenham em exibição elas fisicamente falando, os corpos físicos, a realidade. E isso é uma viagem na irrealidade da memória, ou da descrição e da reconstrução cognitiva a partir de informações que cambeiam ali o objeto, a substância, né? E é claro que existem os níveis de sintomar, né? Para si, polinergicamente falando, a verdade que é anunciada, né? Porque se você tem níveis de verdade, de verossimilhança para esse valor, que é um valor aplicado com a linguagem matemática, né? E todos esses níveis de valores são referentes às relações que tomamos, né? Que se tomam
desses anúncios, né? Dessas experiências, dessas trocas. Bom, e aí o que acontece? Existe um valor que ele é objetivo por luz, né? Quando a gente diz luz, né? E aí a luz está dentro do espectro eletromagnético, né? A luz, ela é uma radiação. Só que a radiação, ela se escala em progressões em vários tipos de matemáticas, de relações matemáticas que podem ser descritas. E essas escalas, elas são tanto positivas quanto negativas, né? Existem curvas de vários níveis que podem ser descritas em gráficos para o comportamento das ondas eletromagnéticas nos corpos. E aí o que acontece? Essa colisão de partículas eletromagnéticas nos átomos, nos sólidos, que faz progressões ou digressões, fazem com que o universo se adapte com base nesse comportamento, né? Então você tem as moléculas se adaptando ao comportamento da da energia, né? Da radiação eletromagnética, né? Então nós temos células que se adaptaram a isso há milhares de anos, ou há milhões de anos, ou há anos, tanto faz. Eu não estou precisando esse dado. Só estou te mostrando que existe essa adaptação por causa desse fenômeno da radiação eletromagnética, da radiação, né, do espectro, desse espectro. E ela acelera ou desacelera aquilo que a gente chama de elétrons, de partículas, né? E aí, quando ela faz isso, existe algo na atmosfera que circunde esse atingir, esse acidente de eletronegatividade que nos né, que nos desconstrói a adaptação, cores. Isso é uma imagem sensacionalista, é uma sensitividade por raia de cores, né? E aí nós nos envolvemos com ela, nós nos entregamos a elas, damos nome para elas, cuidamos delas como se fossem nossas filhas ou como se fossem produtos da nossa diversão. Cores. E nós fomos fundo e estudamos as cores e decompomos as cores e sabemos mais sobre as cores mais fortes e as cores que desescalam das mais fortes, né? As cores primas. E sabemos dos contrastes entre uniões de cores. Isso é como se a gente estivesse pegando o elétron e fazendo combinações eletrônicas, combinações em níveis de cargas eletromagnéticas, né? É como se a gente conseguisse enxergar uma curva ali no espectro eletromagnético, porque o espectro eletromagnético ele pode ser dado a um infinito de quando a gente analisa a sua característica a nível de valor.
Então, quando a gente analisa suas características a níveis de valor, você pode pegar o valor cor e, e a partir desse valor cor, você descoordenar e fazer contrações, né, entre caracteres, né, pontos desse gráfico, por exemplo, dessa onda, e fazer uma coerência entre os pontos, né, te dar que te mostra um dado de cor, que te dá uma expressão, né? E às vezes existe uma semelhança entre pontos, né? Às vezes você tem um ponto lá na frente que é muito semelhante a um ponto que está aqui atrás. Por que existe essa semelhança? Porque é como se fosse ondas, né? Continuam sendo ondas, só que aqui existe um grave e aqui existe um agudo da mesma caracterização da onda, no sentido da reação que ela tem, né? É como se eu multiplicasse essa daqui 4 vezes, aí eu tenho essa daqui, e assim vice-versamente. Então, assim a gente começa a perceber que esse algoritmo do comportamento das ondas, essa fluidez de ondas, ela pode ser estudada e pode ser mesurada analisando ondas em outras escalas possíveis ao ser humano, porque é só você fazer um decaimento, uma degressão, ou é uma conversão de escala para precisar o dado do comportamento da onda com outra característica, né? Você consegue assumir isso em estudo graças aos valores numéricos, né, que possibilitam tratar até mesmo o fenômeno que é, que é a fluidez das ondas entre nós. Então existe um vasto campo de revelações em relação a essas ondas, principalmente os das adaptações orgânicas frente a elas, né? Seria legal precisar os dados de adaptações, porque aí a gente consegue ver lá na frente o que essas adaptações nos esperam, né? Qual que é o futuro dessas adaptações que acontecem sistematicamente, objetiva e subjetivamente, né? Elas estão aí, né? E aí você tem muita ciência por trás da utilização desses acordes, né? E aí tem muita massa de controle por acorde, até porque as pessoas elas geralmente concordam a partir desses acordes, fisiologicamente falando, hormonicamente falando, né? Sinapticamente falando, de forma muito tangenciada por vício de física, né? A física ela é viciada em equilíbrio. Tanto é que se ela está muito em equilíbrio, ela procura um desequilíbrio para atingir novamente um outro equilíbrio de si mesma e se analisar em um outro equilíbrio, porque o equilíbrio do organismo ele é assim, ele é molecularmente falando, ele é exploratório.
O equilíbrio ele pode ser modificado uma vez que a assimilação da coordenada do cérebro se dá por modificada, por adaptada a uma modificação, a uma outra forma de relação com a vida. E aí nós temos meios de trabalhar isso. São os consumos de matérias orgânicas. Você tem cigarros, bebidas, tem comidas, iguarias, carnes, vidas, artes, seres humanos, dentro do possível, existe um consumo entre nós, mesmo que seja da modulação sináptica da imagem e semelhança nossa. Então é incrível. E a gente tá falando de. A gente tá falando de velocidade da luz. Então vamos lá, vamos ler sobre e continuar essa comunhão com esse conhecimento que ordenha-nos já há bastante tempo. Velocidade da luz, qual é e como calcular? Com exemplos. A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo. Oh, meu Deus do céu, né? Então a gente está falando no vácuo. Quando a gente fala vácuo na ciência, a gente está nascendo um ambiente que não é comum ao nosso. O ambiente de vácuo é um ambiente que é considerado um local que inexiste atrito. Atrito não, inexiste obstáculo. Tipo assim, inexiste força contra. Inexiste um local que inexiste. Inexiste. Vamos pôr desafio. Desafio não. Inexiste. Vamos pôr obstáculo. É um lugar que é totalmente livre de obstáculo, livre de força contrária. Então, o vácuo ele é um lugar liberto. É um lugar que você não é visto, que você não tem precisão. É uma coisa assim. É uma coisa absurdamente incrível, né? Porém, o vácuo ele não existe. É como se falasse para você, é uma utopia esse vácuo. Não existe, né? Vai ficar para a utopia aí da galera. Fica pra gente na ficção científica, né? E a ficção científica acontece demais nos laboratórios, né? A fixação de um cientista dentro de um ambiente controlado, ele consegue fazer com que aquilo seja um vácuo sobre a sua consideração, sobre o seu coeficiente de
projeção, né? Só que a gente sabe, ser humano não é burro quanto o cientista pensa. Nós não nos enganamos. Você, cientista, você não consegue o que você afirma. Não consegue. Você chega perto e fala e fica aliviado, né? Você já viu alguém cagar tudo? Ninguém caga tudo. Sempre fica um resto de bosta no organismo. E é disso que eu tô falando. Sempre fica uma dúvida se aquilo ali é realmente um vácuo, né? 100% vácuo. Se o ser humano é capaz de fazer isso. Não. Ah, mas puxou tudo, isso, aquilo. Não. Não tem como. Não, não acredito, né? Mas o cientista, ele trabalha com emoção para que a gente acredite, né? E, bom, dentro da consideração científica, né, modéstia à parte falando, você consegue, sobre escalas, precisar valores, né? Considerações em vácuo, né? E a luz, ela é o seguinte: quando você não tem nenhum vácuo, você não tem nada em atrito, ela vai propagar reto. Só que, cara, se você não tem nada, então você meio que não consegue visualizar a luz. Você tá entendendo? Porque até mesmo o brilho, ele depende de algo para brilhar. Tá entendendo? Você precisa de algo para brilhar. Senão você não tem visão, né? É disso que eu tô falando. Então, a luz num vácuo, ela vai ter a velocidade, né? Se estima que é 299.792.458 metros. Esse valor de metros, ela vai andar em 1 segundo. É impossível para nós, seres humanos, pensarmos que distância é essa, assim, que tamanha distância é essa. Você pode usar referências lá do espaço, mas não dá, cara. Não dá. É impossível, né? Você não consegue. Mas disse pra gente, né, que é considerado esse valor, né? A propagação dessa contração no espaço-tempo. Então a luz, ela é muito rápida. A velocidade da luz é tão rápida que não dá para acreditar em flash, né? É um super-herói, né? Não dá para acreditar. E aí o que acontece? Geralmente a galera, ela pega assim, ó, que C é a velocidade da luz e arredonda, né? É igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por hora. Ó, quilômetros por segundo, né? Essa é a distância que não apenas a luz, mas qualquer onda eletromagnética percorre por segundo no vácuo.
A luz visível é uma parte do espectro eletromagnético. Então, essa foi isso que a gente comentou, a luz visível. O valor da velocidade da luz é extremamente elevado. Para se ter uma ideia, enquanto a velocidade do som no ar é de aproximadamente 1.224 km por hora. Então vamos lá, do som. 1.224 km por hora. A velocidade da luz é 1 milhão 70 não, 1 bilhão 79.252. Não, 59 milhões, 1 bilhão 59 bilhões 252.849 quilômetros por hora. Caraca. É exatamente porque é quilômetro por hora, né? Senão ia ser até mais. É exatamente por essa razão que quando ocorre uma tempestade, vemos o clarão, relâmpago e um raio muito antes. Peraí, deixa eu copiar essa informação aqui. Ai, ai. E aí, por que vocês acham que existe essa diferença de velocidade, né? Por que existe essa diferença, né? Pegando aqui, ó. Do som para a luz. Som e luz. Né? Bom, o som ele é uma vibração que ela é feita por contração muscular. Muscular, quando eu digo muscular, é no sentido de contração física. Existe uma contração física. Então, sabe quem que dispara, quem que produz essa contração? Né? São organismos. Organismos, matérias. Então, é uma coisa que depende de matéria. A matéria atira a onda, atira a energia, né? Já a luz não ela não é dada por uma contração muscular de fibras, não, né? A fonte da luz é algo que a gente chama de ejeção de elétrons, né? É como se a gente estivesse fazendo contração no átomo, contração atômica, tá? Então veja bem, enquanto para me provocar som eu faço contrações nos meus organismos, nas minhas células orgânicas, que é a contração. A luz, a partícula carregada eletronegativamente falando, né, o eletromagnetismo, a partícula de onda que faz luz, que gera luz,
ela precisa de uma contração de átomo, né? Quando o átomo contrai, quer dizer que o núcleo ele está sendo excitado e está ocorrendo uma ejeção de partículas de elétrons. Quando ocorre isso em um núcleo estável, esse núcleo se desestabiliza e entra e se ioniza. Esse processo gera radiação. A radiação gera uma velocidade e uma energia muito grande. Agora imagina vários átomos. Imagina, o átomo ele é muito pequeno. Imagina vários átomos. Muita energia, né? Energia que pode até nos matar. Tá? São energias que podem até nos matar. Então, o ser humano ele consegue emitir luz, né? Porém, são só alguns tipos de olhos que conseguem ver essa luz, né? Porque é uma carga é uma carga que nos carrega que nós não conseguimos ver. Mas se você pegar uma câmera de infravermelho, uma câmera. Você consegue configurar uma câmera para enxergar no escuro e ver a gente brilhando, porque a gente emite luz, emite energia visível, né? Só que é visível para uma parte do espectro. Olha que interessante. Exatamente por essa razão que quando ocorre uma tempestade, vemos o clarão relâmpago. Por que a gente vê o clarão primeiro? Porque ele é muito mais rápido, né? A velocidade da luz ela é muito mais rápida. De um raio muito antes de escutar o ruído de um trovão. Então a gente vê esse clarão aqui, ó. Né? Aí ele vem e bate, né? Aí depois a gente escuta o som, né? Por quê? Porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Então, a velocidade da luz para diferentes meios ópticos. Quando a gente fala meios ópticos, a gente está falando que a gente vai sair do vácuo, né? Então, a gente está saindo do vácuo e indo para os meios ópticos. Ao se propagar em outros meios diferentes do vácuo, a velocidade da luz sofre redução do valor. Na água, por exemplo, sua velocidade é igual a 2,2 vezes 10 a quinta km por segundo. Ou seja, reduziu 0,8, né? Então, quando a gente está na água, aguardando, a gente está 2,2 vezes 10 a quinta, viajando em 2,2 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Uma consequência desse fato é o desvio sofrido por um feixe luminoso ao mudar o meio de propagação. Esse fenômeno óptico é chamado de refração e ocorre pela mudança na velocidade da luz em função do meio de propagação. O que é o desvio, né? É uma propriedade
das partículas, né? Se você tem uma parede fluida, né? Uma parede fluida, por exemplo, a água, né? Quando você bate uma bola na parede, ela vai bater e vai voltar. Essa volta, né? Que a gente chama muito comumente de reação, né? É dada pelo efeito da refração. Aqui, ó, o fato desvio. Então, o que que faz acontecer isso, né? Você tem vários tipos de volta, né? Você tem a onda que volta primeiro, aí ela vai bater, vai ter onda que vai bater aqui, 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 vai fazer isso daqui. Olha que legal. E vai ter onda que vai bater aqui, vai fazer isso daqui, ó. Olha só, isso a gente está precisando de forma muito intuitiva e lúdica, eu diria, o comportamento das ondas ao entrar por esse ângulo aqui, ó, nesse pote de água, né? Nessa piscina. E aí o que que acontece, né? Isso causa uma mudança na velocidade por conta desse meio, né? Essa luz aqui que a gente vê, essa reação das luzes, né? Que se coordena, né? Existe uma coordenação por, por bloco ou geometria. Então você tem essa coordenação por geometria, né? A geometria que é um quadrado e uma linha que entra nessa direção aqui, ó. E é esse vetor aqui, ó. Né? Só que o que que a gente precisou? A gente pegou vários pontos desse vetor e, né, fez de forma lúdica a reflexão dele, né? E aí foi montando. Quer ver uma coisa legal? Né? Você tem isso em penas ou em folhas, né? Ela vai entrando aqui, ó, e a luz vai entrando nela e ela vai desviando aqui. Só que à medida que ela vai desviando, ela vai chegando ao seu limite. E isso vai gerando uma forma, né? Legal, né? Que ó, devido à deformação, a colher parece quebrada. Olha o que que a gente tem da imagem da colher fora e dentro do copo, pelo efeito de refração. A colher tá aqui, mas olha como que a gente tá vendo ela. É, na tabela abaixo encontramos os valores da velocidade quando a luz se propaga em diferentes meios transparentes. Então, no ar ela chega quase em toda a sua velocidade, né? No gelo ela já cai bastante, né? Cai aproximadamente, sei lá, uns 26%. Na água também, no álcool etílico cai bastante, na glicerina, no vidro, no quartzo e no diamante. Aqui são alguns exemplos. E aí você vê que a gente tem a referência,
numérica, e dessa referência numérica a gente pode comparar um com o outro. E a gente tem o meio que freia mais a luz e o meio que freia menos. Percebe que o diamante ele freia muito a velocidade da luz, não é? Né? Porque no meio de diamante a velocidade cai bastante. Então existe um freio da luz no diamante. Quase que uma absorção da velocidade da luz, né? Da energia e tal. Índice de refração, como calcular? O que é isso, né? Índice. O índice de refração é uma característica do meio, tratando-se de um valor adimensional dado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração é a característica do meio. E aí, como que a gente vai dotar essa característica? A gente vai pegar um meio que a gente chama de um meio vácuo. E aí a gente sabe que no vácuo a luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, isso aqui é igual a C. E vamos lá. O índice de refração é igual a C sobre V. Então, se a gente sabe que o C é a velocidade da luz no vácuo, o V é a velocidade da luz no meio de propagação. E aí N vai ser esse índice de refração, que vai fazer meio que uma comparação e caracterizar qual meio que é. Porque, por exemplo, com N, com o valor de N, eu consigo pegar o N e jogar naquela tabela que a gente viu, né? E falar assim, ó, qual que é esse valor? 220 e alguma coisa, vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. A gente volta na tabela, qual que é 220? Opa, álcool etílico, né? E aí a gente fala, ó, com base no índice de refração calculado, que caracterizou o meio a partir da velocidade da luz do vácuo sobre a velocidade da luz nesse meio, sobre os valores, a gente encontrou esse valor aqui, ó. E que é o que representa o valor do... Não, o índice de refração, na verdade. Não é o valor da onda, não. É o índice de refração. É diferente. É como o quanto ela vai... o quanto de refração tem. O índice de refração é uma propriedade de um material que indica o quanto a velocidade da luz é reduzida ao passar por ele. Então, vai indicar o quanto a velocidade da luz reduz ao passar.
de um meio para o outro. Vamos supor que para um investigador de gente, né? Ou seja, para um anjo, vamos supor que para um anjo ver seu pecado, ele pega um pedaço do seu olho e o seu olho, né? No seu olho mora a luz. Como que a luz mora no olho? A partir da sensação visual. E aí você pega o conjunto de órgãos, conjunto de coisas que está ligado à visão. O que está ligado à visão? Né? Você tem as contrações das visões. Né? Tanto o arco reflexo, quando você pega assim, faz assim, ó, pega aí, né? Né? E quando você analisa o olho, ele tem esse arco aqui, ó, e ele tem várias contrações, tanto de espaciais, né, que você faz assim, ó, sabe? Então você tem várias contrações, tanto quanto espaciais quanto orbitais, ó. Viu? tem, tem muitas coisas, né, nesse alfabeto de face, né? E como tem muitas contrações, a luz dirige elas. Uma vez que a luz, né, essas ondas eletromagnéticas, a morada delas no nosso corpo são os olhos. E os olhos nos indicam, né, a reação, a consequência. Inclusive, o nosso olho, ele tem um coeficiente de refração, um índice de refração, né? Se você for ver, existe essa mudança de meio. Então, vamos pegar o olho aqui, que é o mestre. É o mestre Sala, né? Inclusive, eu tava no ônibus, tinha um camarada lá que tava ensaiando pro desfile de escola de samba, né? Aí, ó o olho, né? Nós pegamos um olho aqui. E o que que acontece? É que quando a energia entra aqui, ó, pá, bate aqui, ela muda de meio. E quando ela faz essa mudança de meio, o olho ele se adapta à onda, né? Como que o olho se adapta à onda? Na contração, né? Então ele se contrai pela onda que chega. Então a onda que chega induz uma contração no olho, né? Chama contração ocular ou contração, sei lá, contração ciliar, contração ocular, contração orbital. E aí beleza, né? Quando o olho se contrai, existe então uma sensação ligada a esse olho, né? Que mora a luz. E aí essa sensação, quando você muda de meio,
essa ação com o que está ligado à visão, a velocidade que está entrando de luz no seu olho, o que está ligado à sua visão, quando você muda de ambiente ou quando você vira o seu rosto, muda. E se muda, essa mudança ela é discriminada. Né? Você tem o olho, ele é um grande discriminador. O olho, ele é fascista. Face está discriminando. Ah, então o olho ele é Hitler. É, o olho ele discrimina. Só que eu tô falando de uma forma, eu não tô falando do barato que é para cineastas, diretores de cinema, educadores de longas datas, conversores lógicos, atuantes na esfera da filosofia secreta. Não tô falando, tô falando no sentido do contexto de que o Hitler ele discriminava judeus, né? Mas eu tô falando assim, o Hitler, o Hitler, o que é o Hitler? Né? A reação, o agir da reação dos olhos sobre a luz, sobre uma partícula eletromagnética, né? Faz uma contração, que essa contração é chamada de discriminatória. Como que você discrimina essa radiação? Em um ambiente controlado, você calcula todas os meios de associação com a luz e deformação das mesmas, e você precisa a reação dos olhos sobre a visão dessas cadeias, né? Dessas peças. E aí você tem vários ângulos dos seus olhos, os ângulos Deus. É como se os olhos eles fossem asas, né? E eles voassem porque eles estão nas alturas e sempre sobrevoando, né? Ó. Se você reparar, é quase passarinho o olho, né? Que é a visão. Então são coisas lúdicas assim que me dão um barato, né? Eu sei que às vezes isso é pesado para alguns. Conceber esse tipo de concessão lógica, né? Mas para outros não, para outros são tranquilo, né? Isso depende do que você, de como você, de como que você, quanto tempo você para analisar um fundamento, isso aquilo, né? Como que você joga o jogo da ciência, né? Do que você acredita, isso e aquilo. Que tem coisas que não são apologias, né? São apenas lógicas de apoio, não apologias. São lógicas de apoio. É mais ou menos assim. Só que quando você envolve coisas que você não esteve lá, coisas que não são coisas, né, estão muito, sei lá,
Coisas que as pessoas, tem hora que a gente briga lutas que não são nossas, né? E aí, sei lá. Aí vira um verdadeiro inferno, um verdadeiro, sei lá, faz de contração, né? Ou face de contração, sei lá. Complicado. Mas há quem diga que nós seremos salvos se a gente acreditar em Deus e em Jesus Cristo, e ninguém vai fazer mal com a gente se nós falarmos pela luz do poder de Deus, né? A história da velocidade da luz da antiguidade ao fundamento da teoria da relatividade. História da velocidade da luz da antiguidade ao fundamento da teoria da relatividade. Até meados do século XVII, acreditava-se que o valor da velocidade da luz era infinito. A preocupação com o tema é uma constante ao longo da história. Aristóteles já observava que a luz levava algum tempo para chegar à Terra. Ele próprio, contudo, chegava a discordar, e até Descartes tinha a ideia de que a luz viajava instantaneamente. Galileu Galilei tentou medir a velocidade da luz usando um experimento com duas lanternas separadas por uma grande distância. Contudo, os equipamentos usados não puderam fazer tal medição. Foi somente em 1676 que um astrônomo dinamarquês chamado Ole Romer fez a primeira medição real da velocidade da luz, trabalhando no Observatório Real de Paris. Homer elaborou um estudo sistemático de Io, uma das luas de Júpiter. Ele percebeu que o planeta passava por eclipses em intervalos regulares, com diferenças a partir do afastamento da Terra. Em setembro de 1676, o cientista previu corretamente um eclipse com 10 minutos de atraso. Ele apontou que, como a Terra e Júpiter se movem em órbitas, a distância entre eles varia. Ok, em 1868, as equações do matemático e físico escocês James Clerk Maxwell tinha como base o trabalho de Ampère, Coulomb e Faraday. Segundo ele, todas as ondas eletromagnéticas viajavam exatamente na mesma velocidade do vácuo. Maxwell concluiu, ainda que a própria luz em si era um tipo de onda que viaja por campos elétricos e magnéticos invisíveis, o cientista apontou que a luz e outras ondas eletromagnéticas devem viajar a uma certa velocidade fixa em relação a algum objeto que ele baseou de éter. O próprio Maxwell não conseguiu explicar o funcionamento do éter, e foi Einstein que solucionou a questão. Segundo o cientista alemão, a velocidade da luz é constante e não depende do observador. A compreensão da velocidade da luz passa assim a ser o alicerce da teoria da relatividade, segundo a qual nenhum corpo pode alcançar a velocidade superior
ao da velocidade da luz. Interessante. O que será que mantém a velocidade da luz constante? Será que é o gás atmosférico? Será que são o infinito de partículas no universo? O que mantém a que corrente que mantém a constante da velocidade da luz? Já pensaram, né? Então, para algo ser constante, a gente precisa de ter uma fonte constante, né? Vamos supor que essa fonte é a energia elétrica, né? Então, dentro do nosso controle, a energia elétrica está constante aqui, ó. E aí, quando ela chega aqui, ó, nesse filamento aqui, ela vai bater, vai causar um choque aqui, ó, uma conversão de luz de eletricidade, ela vai acender esse fuzil, né? E com a calorimetria, né? A explosão de fótons aqui vai fazer o que a gente chama de brilho, né? Luz. Beleza, mas por que ela é constante, né? Vamos supor que ela acendeu toda essa área aqui, ó. Né? Então, aqui é o raio, e aí ela está acendendo toda essa área. Né? Ok. Ela gerou o quê? Ela gerou um campo. Um campo limite. Né? E aí, nesse campo limite, ele é constante por quê? Né? Por que não tem picos? Por que acontece constante? A gente não observa nenhuma quebra de luz, luminosidade. Né? Você tem quase que a gente não observa, mas você tem um decaimento aqui, ó, de radiação eletromagnética. Então, se você pegar nesses pontos aqui, ó, você vai ter raios principais, né, que a gente chama de raios centrais. E aí, nesses raios centrais, você tem um decaimento aqui, ó. Só que imagina, você tem vários raios centrais e vários decaimentos, né? E aí o que acontece? Você não vê esse decaimento, mas ele acontece. E aí ele acontece em todas as dimensões, né? Você tem aqui, ó, vários feixes de decaimento. Você tem aqui, ó, o raio principal tá mais para cá e você tem esses decaimentos aqui, ó. Até que chega no limite e pronto, a luz vai até aqui. Aqui tá escuro, ó. Aqui tá um pouco claro, aqui tá mais claro, aqui tá mais claro, aqui tá mais claro, aqui tá super claro. Né? Então você tem níveis de claridade.
esses níveis de claridade, né, revelam para nós o decaimento da radiação. Ou seja, por mais que a velocidade seja constante, existe um desacelerar dela, né, sobre o meio, sobre a atmosfera, sobre o ambiente. Então, tá aí, né? A luz ela é absorvida, né? E ela tem esse limite, o alcance, né? O alcance. Por que que existe esse alcance? Por causa desse filamento aqui, ó, né? Por causa desse conversor, né? Obviamente, se eu tivesse outro conversor, essa radiação, essa eletricidade viraria luz. Agora, você já pegando o Sol ele é um grande, ele é um grande filamento, né? Você tem esse filamento aqui, com a chegada de energia elétrica causando esse raio de luz. O Sol, né? Você tem um pontinho assim que é o Sol, e o Sol ele dá muita luz, cara. O Sol ele acende muita coisa no universo, né? E o que ele acende, né, está sendo adaptado por seu acender. Só que a luz do Sol ela demora para chegar aqui na Terra, né? Diferente dessas luzes. É doido. É doido pensar nisso. A gente tem escala, unidade de medida. Que é observação do olho. Tá bom. Lembrando que, né, uma coisa muito doida é a modulação da luz para gerar subprodutos da luz que a gente tem como cores, né? Até porque, como a gente é adaptado, a gente tem muitas células e muitas sinapses, muitos canais de reação cerebelar, né, de gatilho, por causa de cores, por causa de energia eletromagnética. A intuição ela está muito ligada a aquilo que a gente tem como cores. E cores, presta atenção que eu já falei, você consegue desescalar como uma lâmpada desescala-se, né, sobre o meio ambiente, você consegue desescalar uma cor em sua radiação e precisar dela em uma infração. Você tá entendendo? Então, se você é como se você digerisse uma onda, né? Então, se você tem o seu cérebro ele tem uma certa reação para o vermelho, né? Você consegue precisar qual é a característica desse vermelho no espectro eletromagnético e que você consegue pegar uma onda que tem a mesma característica desse vermelho, só que acionar ela em você sem que haja o vermelho, a partir de outras fontes de radiação, né? E isso eleva ao ser uma tal de coisa que a gente chama de comunicação ou efeito da comunicação, né?
quando alguém fala com você e você escuta, você tem um efeito de escuta. Só que se ninguém fala com você e você tem esse efeito de escuta, existe uma radiação conversando com você. E aí pode ser radiação estocástica, né? Uma radiação que fica dentro de você a partir de relações com radiações, com universos, com fontes, isso aqui. Ou pode ser que você está tendo um ataque de ETs e os ETs estão atacando você com armas de radiação, estão fazendo essas comunicações heterásticas, né? Interásticas com você. Pode ser, né? Por que não? Né? Ou pode ser o Espírito Santo falando com você, ou pode ser Deus, né? Ou pode ser o demônio também, pode ser várias coisas, né? Diga-se de passagem, isso pode ser precisado em laboratório, em configurações de eletroeletrônicos. Isso não é difícil, né? Você tem hoje em dia computadores super complexos, com software super complexos. Por que a gente não vai conseguir né, afinar ou desafinar ou instalar esses efeitos de comunicação em outros instrumentos, né? Para gerar essa reação propositada, né? Você consegue uma máquina de escrever espiritual, né? E a partir disso você consegue observar os efeitos espirituais e até dispor deles na reação causal de um organismo. E você nem precisa de Deus, o filho dele pode fazer, né? Nem precisa do Criador Supremo das todas as coisas. O filho dele pode fazer, porque hoje em dia a gente já nasce com quase tudo já pré-preparado, né? Só fazer. E, né? Com certeza lá na área do 51 já tem várias desses, né? Brincadeiras à parte, eu vou ficando por aqui, né? Espero que você tenha gostado dessa relação com a velocidade da luz. É uma coisa que tem uma prioridade de ser para mim, mas se você assistiu e ficou com sabor e gostou, tudo bem. Se não, né, sinto muito por você ter assistido. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!